Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Amém. Temos hoje, então, uma dimensão do Evangelho de São Lucas bem missionária, né? Estamos aí há poucos dias para nós iniciarmos o mês missionário e nos lembra justamente os textos de hoje. Primeiro, a confiança em Deus. Segundo, que Deus dê, a primeira leitura fala que Deus dê o necessário. E é justamente no caminho da missão que é preciso que a pessoa tome consciência, né? A nossa missão neste mundo é render graças a Deus, fazer o bem. Primeira leitura eu achei interessante, não porque os textos de outros dias não seja, mas a pessoa pede justamente no livro do Provérbios o equilíbrio entre o estar bem. Não pede riqueza para que depois não possa orgulhar-se demais e esquecer até da pessoa de Deus, né? E nem também pede pobreza para que não entre naquela ideia de precisar roubar ou afastar do próprio Deus. A primeira, para que não seja arrogante e depois chegue diante de Deus com a riqueza e achar que os dons que concedeu, a riqueza que conseguiu, foi bastada por si mesmo, até a ponto de não reconhecer o Senhor. Ele diz que não aconteça de ficar rico e depois chegar diante de Deus e falar, mas quem é o Senhor mesmo, né? E na pobreza, para que não afaste e não desonre o nome de Deus, precisando roubar. É o santo equilíbrio, né? Pedir a Deus o que há de necessário, o que há necessário para vestir, para comer, para viver. O livro dos Provérbios nos ensina no dia de hoje justamente isso, né? Não me des pobreza nem riqueza, mas concede-nos o pão que é necessário, o pão de cada dia, né? Lembro que eu trabalhei numa aldeia indígena, lá no interior do Paraná, e os índios têm justamente isso, não têm a tendência de acumular, o dia basta-se por si mesmo, tudo que eles ganhavam, eles repartiam entre si, o que voltava da caça, repartia entre eles, o necessário, e até nos pequenos animais eles distribuíam, né? Não tinha esse costume do acumular, perder tempo em acumular riquezas, né? Às vezes nós precisamos aprender com estas simplicidades. Nós buscamos pensando no medo do amanhã, e às vezes até não confiamos que Deus proverá. A primeira leitura, o Evangelho, a palavra de Deus nos diz, a vossa palavra é uma luz para os meus passos, então é preciso confiar. O Evangelho, eu acho interessante quando Jesus diz que não é para levar nada, nem sacola, nem dinheiro, nem túnicas, que é simplesmente prender-se na necessidade de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, anunciar a sua pessoa. Para nós é um alerta muito grande nos nossos tempos. Não é incomum nós vermos que muitos missionários, entre aspas, que são anunciadores do reino de Deus, anuncia, mas cobra, né? Cobra caro, enriquece-se, casas, mansões nos Estados Unidos, mansão para tudo quanto é lado, né? Fazendas, riquezas, e até no meio católico às vezes acontece, né? A pessoa não está para anunciar o reino de Deus e nem liga mais para os pobres e até põe preço, né? Se você convida um missionário, muitos deles
Antes se dizia, doa o que puder. Hoje em dia a gente recebe muitas respostas dizendo, eu vou por tanto, né? Já põe preço. A preocupação maior não é o anúncio do reino de Deus, mas é o enriquecimento. Faltamos ler aqui esses textos do Evangelho e perceber que é preciso. Claro, eu concordo que tenha que ter o seu preço, o seu valor, mas às vezes não visa o anúncio do reino de Deus, mas visa um enriquecimento para que possa comprar uma fazenda, que possa comprar uma chácara, para que possa comprar, e desprende-se do anúncio do Evangelho, né? Olha que interessante, é para levar a boa nova da pessoa de Jesus Cristo, arrogar-se a si mesmo o direito de não ser enviado, mas que se trabalhe para construir os seus patrimônios. Jesus hoje nos alerta de uma forma muito clara, a ideia é para curar os enfermos, fazer justamente anunciar o reino de Deus, dar a paz ao coração, dar esperança aos desprovidos dessa esperança, aqueles que perderam o significado da sua vida e que pelas atitudes ou pelos acontecimentos da sua vida, da sua história, às vezes perdem a esperança. O missionário e nós todos como batizados precisamos ser esses que anunciam a pessoa de Jesus Cristo, levá-los a entender que é preciso confiar e entregar-se na mão de Deus e pedir de Deus o necessário. Vamos pedir hoje que Deus nos dê o necessário para anunciar o reino de Deus, para viver a nossa experiência de fé, para que nós possamos então não importar-nos com nossos modo de vestir, roupas finas, sapatos de primeira, tablet do ano, iPhone de primeira linha, né? Mas preocupar assim, dar a nós o reino de Deus e a pessoa de Jesus Cristo, que não é tão fácil não, porque exige de nós primeiro o desprendimento de nós mesmos, anular as nossas falsas verdades e colocar a pessoa de Jesus Cristo na nossa vida como um elemento que nos dá sentido, nos dará proteção e força e nos levará à contemplação do Pai no último dia. Esse é o desejo do Evangelho da leitura de hoje, que nós nos prendamos e seja o nosso único valor maior a pessoa de Jesus Cristo. Desprender-se. Para anunciar é preciso desprender-se e ser capaz de anunciar às claras a pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.